E aí galera, como vai? Tudo bem? Aqui é Caio Rezende com mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios e a paz do Senhor a todos. Hoje esse vídeo vai ficar grande, mas o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou cumprir o que eu disse ontem, vou procurar fazer vídeos no máximo de 15 minutos. Uma vez ou outra um assunto maior, posso estender a 20 minutos, mas não vou mais postar vídeo de meia hora, de 45 minutos, de 1h05, como foi no começo. E ontem eu postei o vídeo dando um start, né, um restart para o 2021 e eu tive algumas perguntas, entre elas eu selecionei três, porque se escolher mais aí fica maior. Quanto mais eu selecionasse, mais assunto teria para falar e os vídeos ficam infinitos, né? Isso é bom porque eu tenho bastante assunto para ir tratando e ainda volta e meia não sair do eixo, do esqueleto, do propósito inicial desses estudos, que é o arrebatamento, a escatologia, a segunda vinda de Jesus, as 70 semanas de Daniel, uh, e, e, e por aí vai dentro do assunto da escatologia, né? E os temas que me fizeram as perguntas, eu vou tratar do primeiro aqui, eu vou falar os três, mas eu vou tratar apenas de um. Esse um vai ter um momento que vai dar para dar uma pincelada num terceiro, uma pontuada no terceiro ponto, na terceira pergunta. Mas é só uma pontuada, é só uma referência só para no futuro eu tratar desse assunto, porque essa terceira pergunta é uma pergunta profunda, polêmica e que se divide em duas linhas de pensamento. Há os pensadores pró e os pensadores é, contra, né? Os prós são os que têm uma teologia um pouco mais liberal, que dão espaço para mais estudos, para se aprofundar, e os conservadores, aqueles que não dão espaço para nenhum outro assunto a não ser o que eles têm como conceito, né? Mas eu não vou falar tomando partido, eu vou falar com o professor e expor as duas formas de pensar, e talvez eu me aprofunde uma mais do que a outra. Mas não estou aqui para defender nenhuma linha doutrinária, se bem que eu tenho a minha linha doutrinária definida, que eu sou protestante, eu, eu creio também na forma da reforma luterana, eu também creio da forma da teologia arminiana, sem desprezar o valor do saudoso Calvino. A sua teologia também é importante. E muitos outros homens de Deus que, se nós formos nos debruçar mesmo em cima dos livros para estudar, todos eles tiveram a sua importância num dado momento, como cada peça do tabernáculo tem a sua importância no dado momento, ali no culto hebraico. E a primeira pergunta foi: qual era a doença de Paulo quando ele orou 3 vezes lá em 2 Coríntios 12, versículo 8? E a outra pergunta foi uma pergunta mais ligada à escatologia, que ficou dentro do assunto, que é a proposta inicial aqui, estudar a Bíblia a partir da escatologia. Para ser mais preciso com você, o fundamento desse estudo todo, ele começa em Daniel 9, do 24 ao 27, que para mim, como pesquisador, como alguém que estudou e continua estudando, pesquisando, é a principal profecia escatológica da Bíblia.
nela está a base para nós entendermos toda a história, toda a conclusão da história da humanidade. Através dessa profecia, o cumprimento das 70 semanas de Daniel é o caminho para passarmos não, porque a igreja vai estar na glória. O mundo passar pela grande tribulação, entrar no milênio, sair do milênio e entrar no estado perfeito do tempo Kairos de Deus para a eternidade. A segunda pergunta foi: a igreja será arrebatada antes do anticristo aparecer? Ou a igreja vai ver o anticristo e depois vai ser arrebatada? E a referência que nos deram nesta passagem foi 2 Tessalonicenses 2:3. Hoje esse assunto também eu não vou entrar nele. Eu vou tratar do primeiro, qual era a doença de Paulo, quando ele orou 3 vezes, lá em 2 Coríntios 12, versículo 8. E a terceira, que vai dar para dar, dentro desse assunto, vai dar para dar uma pontuada, uma referência, uma leve esboçada para esse assunto no futuro, porque esse assunto é vasto também. Que a pergunta é sobre Gênesis 6. E a pergunta é sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. O que era ali? Como é? Eram homens pecadores? Eram anjos? E as filhas dos homens eram quem? Depois, não sei quando, eu vou separar um material, estudar, reestudar, releitura, que isso já é lição de casa pronta, para falar com mais precisão. Porque depois eu postei um vídeo faz algum tempo já, falando do Leviatã, e alguém entrou lá nos comentários e falou: isso é achismo. Meu irmão, você que me chamou de querido e falou isso é achismo para mim, eu te devolvo, querido. Quando eu falo alguma coisa aqui no canal, antes do canal, quando um tempo que eu nem pensava em existir YouTube, antes da internet chegar no Brasil, antes de 98, eu já estava estudando para depois sentar aqui para ensinar. Foram 20 anos de estudos, foram 20 anos de preparo e ainda não terminou. Só alcancei a fase acadêmica, graduado, mas não terminou ainda. Não tá bom? Pós-graduado, mas não preciso falar da pós-graduação. Então, quando eu falo aqui, não é achismo. Eu tenho plena ciência científica, eu sou iniciado eu tenho iniciação científica e tenho curso de ciências mesmo, que eu fiz 1 ano de curso de ciências, aonde não há espaço para a palavra achar. Eu até, quando eu estou sempre conversando com a minha esposa, depois vocês assistam o canal dela também, Maria Auricélia, um canal de louvor, e deixem seu like, se inscrevam lá, incentivem, peçam para ela comentar alguma coisa lá, algum assunto. E eu sempre falo com ela que achar não é certeza. E isso eu aprendi com a minha mestre, que coordenou a minha defesa. Achar não é certeza. Então eu não trabalho com achismo. Quando eu falei lá do Leviatã, não é achismo, é estudo. São 20 anos de estudo da palavra de Deus, acompanhado de escola dominical, acompanhado 14 anos de EBO na sede do Belém. 14 anos de escola bíblica de obreiro ali, ano após ano frequentando. Então eu sentei muito para estudar, para depois vir para cá, sentar aqui e pôr um nome em um canal para depois falar.
Então, quando eu falo com base de conhecimento, eu não falo com achismo, eu não acho as coisas. Aquilo que eu acho, eu sento para pesquisar, sento para estudar, porque eu também aprendi a aprender. Bom, dados os recados, vamos lá. Qual a doença de Paulo quando orou 3 vezes em 2 Coríntios 12, 8? O que eu posso dizer para vocês? Não era doença. O espinho na carne não era nenhuma doença. O espinho na carne de Paulo não era nenhuma enfermidade. O espinho na carne de Paulo era a possibilidade iminente de ele ser esbofeteado caso ele passasse dos limites estabelecidos por Deus na vida dele. Quer ver, ó? Vamos ler lá. Pegue aí a sua Bíblia, confira comigo. 2 Coríntios, vamos lá no capítulo 12, no versículo 7 e o versículo 8, que o 8 é o da pergunta, né? E para evitar que eu não me exaltasse além, versículo 7, para evitar que eu não me exaltasse além da medida, pela sublimidade das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exaltasse além da medida. Acerca disto, 3 vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Confira aí. Pegue a sua Bíblia, confira aí. Gálatas 6:4, para a gente ter uma base de comentário. Gálatas 6:4. Lá em Gálatas, ele já sabe isso da prática, de praticar. Não está aprendendo, não está vivendo. Já está pronto na prática. Como eu costumo dizer aqui, como eu costumo dizer aqui, é lição de casa pronta isso. Lá em Gálatas 6:4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, e não noutro. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo, e não noutro. Caso ele passasse dos limites da provação da sua glória, era permitido da parte de Deus, porque Satanás e seus demônios não faz nada na terra que não seja da permissão de Deus, era permitido da parte de Deus um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, mensageiro, anjo, para que o esbofeteasse. Este limite foi estabelecido para evitar que não exaltasse além da medida. E agora ele conhece essa medida lá em Gálatas 6:4. E aqui é o ponto que eu falo que dá para dar uma pincelada lá na terceira pergunta. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Eu deixei até a Santa Bíblia do Dr. de Nelson aberta aqui, para mim não ter que ficar procurando. Ela também tem uma tradução melhor do que a corrigida. A corrigida é a base dos meus estudos. Eu comecei a estudar, comecei a ler numa Almeida
corrigida e atualizada. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei na minha vida logo após que eu aceitei Jesus, quando eu me converti, quando eu me entreguei ao Senhor. Só o versículo, vou parar o vídeo e vou gravar a continuação em outro, porque já atingiu 15 minutos. Gênesis 6:4. E houve gigantes, nefilins, na terra naqueles dias. E também depois, isto aconteceu após os filhos dos poderosos conhecerem as filhas dos homens, que lhes deram filhos poderosos, Benai, Elohim, que desde os tempos antigos foram varões de fama. Estes homens foram os homens famosos que houve desde os dias mais remotos. Continua no próximo vídeo, vai ter o mesmo, mesmo tema. Qual a doença de Paulo quando orou 3 vezes? Só que lá vai ser a parte 2, aí vai ser 2. É só procurar no YouTube que você vai achar a parte 2.